Show de bola. Alice, boa noite. Vamos chegando. Esperar o pessoal chegar. Grande sorriso, boa noite. Jorge Henk. Boa noite. Vamos chegando. Opa, Isabelle, boa noite. Vamos para mais uma live sensacional. Esperar um pouquinho para chamar o nosso convidado. Beleza. Vamos colocar aqui o nosso convidado logo. Boa noite. Piuca. Boa noite. Aí, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo. Gostei. A imagem ficou boa, hein? Um pouquinho escuro, cara, queimou a luz aqui em cima. Mas E beleza. aí, como é que estão as coisas? Como é que tá essa quarentena aí? Cara, a quarentena tá aquele negócio, né? Já tá dando saudade de voltar a trabalhar no escritório. Opa, olha, a gente tem aqui a presença do Nelson. Isso aí, Boa cara. noite, Nelson. Quanto tempo? Seja bem-vindo. Marcelo, boa noite. Vou assinar aqui pro pessoal. Vamos esperar uns 3 minutinhos pro pessoal chegar. E aí a gente já começa, porque hoje a Não, gente tem conteúdo tranquilo. pra caramba. Beleza, cara. Caramba, Mas essa tá... quarentena parece que não tem fim, né, cara? Pô, A gente quarentena já tá parece que indo não pra mais tem. um mês, né? A gente já tá desde março, né? Março. Eu já tô Não de home tem. office desde o meado de março. Exatamente. Então tem praticamente metade de março, abril, maio. Já tem 2 meses e meio. Pelo jeito a gente vai pro terceiro mês e meio, Indo né? pra Pelo menos. junho agora. Caraca, Exatamente. surreal. Mas acredito que agora, a partir de junho, vão começar a abrir o comércio. Pelo menos pelo que eu tô vendo. Não, Tá parece que tendo um sim, movimento cara. forte aí. Uhum. Até as medidas provisórias anticrise, né, a maioria previa impostos sendo prorrogados até a competência de abril, né? Abril, e teve só o fundo de garantia que foi até a competência de maio. Mas a maioria foi só até abril, né? Então provavelmente Eu acho que vai junho, acabar julho aí. tendo, não sei como vai ser, mas vai ter que postergar alguma coisa, né? Pelo que parece. Então, eu não sei, tô nessa expectativa. Tô nessa expectativa. Deve sair ainda alguma coisa esse mês, porque o pessoal que aderiu à suspensão foi por 60 dias e aí tem a opção de prorrogar por mais 30, né? Então, completando 90. Exatamente. E aí, março, abril e maio, né? Junho, acabaria tudo e aí teria que o governo falar alguma coisa. Chegando, falar aqui com o povo. Spilka, vamos compartilhar aqui para chamar o pessoal. Pessoal, pedir só uma coisinha para vocês. Clica aqui nesse aviãozinho. Spilka, mostra aí onde é que está o aviãozinho. Você que... Aqui, né? Isso, isso Aí, aí. Vou clicar aqui. pode Clica chamar a aí também, galera. ó. Clica aí também, ô Spilka, e compartilha. Chamar aqui todo mundo aqui. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. Compartilha aí, porque a live de hoje tá sensacional. Boa noite, vamos chegando. Hoje a gente vai falar sobre compliance. Compliance. Eu coloquei uma pesquisa no meu canal aqui, ô Spilka. Muitas pessoas não sabem o que é o compliance. Grande maioria das pessoas não sabem o que é o compliance. Olha, essa é uma grande realidade, cara. Na verdade, no Brasil, muita gente não conhece. As pessoas conhecem, por exemplo, a lei anticorrupção, Uhum. mas Conhece muita gente partes, não. né? Exatamente, mas não sabe o que é compliance.
quem vive mais no mundo corporativo, sim, conhece, mas de público de forma geral, não. Muita gente não sabe o que que é, não sabe do que se trata, Eu mas é comecei, interessante. eu comecei a ter contato com compliance. é, Na verdade, para mim, compliance estava mais ligado a empresas de capital aberto, né? Eu vejo sempre as empresas de capital aberto tendo uma exigência legal a ter um compliance até por conta da transparência, né, que ela tem que ter com todas as suas Até por causa demonstrações. do compliance, na verdade, começou, né, se para pensar, os primórdios foi com FCPA, né? E Ah, FCPA está desde 77, então uma coisa não é tão nova assim, mas se aplica muito a quem investe um nos nicho Estados muito Unidos e tudo pequeno, né? mais. O Brasil, No além Bra... de corrupção, né, que traz esses benefícios de você ter um programa de compliance, foi só em 2013, né? Então, Show de bola. realmente, Bom, já que a os gente já está primórdios foram nos começando Estados aqui no Unidos. assunto, né, Spilka? Vamos começar logo. Começar o assunto aqui, acho que o pessoal aí que já chegou, e aí os demais vão chegando aí. Então, vou explicar aqui para o pessoal como é que vai ser a live, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre o meu canal, o Spilka também. Depois o Spilka vai fazer uma introdução do que é o compliance, né, para colocar todo mundo no mesmo patamar. E depois a gente vai começar a falar sobre o impacto do compliance no RH, tá? E aí, no final, a gente vai pegar todas as perguntas aqui que eu recebi no meu canal, e aí eu vou começar a fazer aqui para o Spilka para ele tirar essas dúvidas, tá? E peço que vocês também coloquem suas dúvidas aqui nos comentários, que no final ele vai responder, ok? Perfeito. Então, essa vai ser a dinâmica aqui da live. Então, falar um pouquinho aqui do canal. Bom, criei o canal Aprenda Departamento Pessoal como uma maneira aí de conseguir compartilhar, né, ajudar as pessoas nesse momento aí de muito estresse por conta das mudanças aí que saíram no pacote anticrise do governo. Então eu vi que muitos amigos e muitas pessoas que eu conheço, né, da área de departamento pessoal, estavam meio confusos, né, de não sabiam interpretar a legislação ou estavam confusos com um ponto ou outro. E como eu estava vivendo essas medidas provisórias no dia a dia, falei, pô, acho que eu consigo ajudar as pessoas com relação a isso, né? Eu tenho 12 anos de experiência no departamento pessoal, acho que eu aprendi um pouquinho nesses 12 anos, né? E aí eu criei o canal, já comecei no canal muito forte com as medidas anticrise, né? Falando sobre MP, fizemos umas duas, três lives, eu junto com um especialista trabalhista, que é o Thiago, e aí a gente conseguiu ajudar muitas pessoas, e aí eu venho compartilhando bastante conteúdo aqui no canal, tá? O meu propósito aqui no canal é ajudar as pessoas com o que eu posso, que no caso é compartilhando o conhecimento que eu adquiri aí nesses 12 anos dentro do departamento pessoal, ok? Spilka, fala um pouquinho aí do seu canal. Perfeito, cara. O canal que a gente cria agora é recente, junto com a Paula, que trabalha comigo. Ele é o Compliance for Real, que na verdade a ideia é divulgar a cultura de ética, de compliance, explicar um pouco para as pessoas que não conhecem, de forma para leigos até, né, de forma simplificada e prática, o que que é o compliance, tá? Então esse é o objetivo inicial. Claro, qualquer pessoa que tiver dúvida, quiser alguma ajuda com alguma coisa, a gente está aberto. A gente bota lá, tem um e-mail para entrar em contato, não tem, a gente está aberto a ajudar quem precisar. Mas a ideia principal é divulgar a cultura de ética, né, de compliance, de transparência e tudo mais de forma prática. Você vê na prática o que acontece, tá? Bem legal, bem legal. Sigam o Spilka lá, tá? Sigam o canal dele lá, tá bem legal. Sou fã dele e da Paula. E acho que eu fui um dos primeiros seguidores dele lá. É verdade. Spilka, então vamos começar já explicando para as pessoas o que é compliance, o que é esse negócio de compliance, de onde veio, como funciona, qual o impacto do compliance nas empresas. Explica um pouquinho para a gente o que é isso. Vamos lá, né? O que que é o compliance? O que que significa a palavra compliance para começo, né? A palavra compliance é do inglês, que vem do verbo to comply. O que que é to comply? É você seguir regras, agir de acordo com determinados procedimentos, regras, tudo que você tem que obedecer numa empresa, né? Então são políticas, procedimentos internos e regulações externas também, tá?
Então, esse é o foco do compliance. Tá? Então, compliance nada mais é do que cumprir regras. Tá? Assim, ou a tradução, digamos assim. Qual é o grande diferencial para uma empresa por ter uma área, um programa de compliance? O programa de compliance garante que, né, a ideia é que ele garanta que a empresa trabalha de forma ética e forma transparente, né? Então ela vai cumprir todos os procedimentos, todas as regras, todas as exigências legais a que ela está exposta, né? Então esse é o grande diferencial. E se você parar para pensar hoje na realidade atual, muitos estados no Brasil, né, pensando a nível Brasil, eles já exigem programas de compliance para você poder ter contratações com eles. Então é um diferencial competitivo. Se você pensar também em fundos de investimento, esse tipo de coisa, eles não vão fazer investimento na sua empresa se você não tiver um programa de integridade. Tá? Então é um diferencial competitivo. Ele te dá um diferencial de imagem, porque você está vendendo uma empresa ética que age de forma correta, né? Isso garante, inclusive, a sustentabilidade da empresa e vai garantir mais facilidade, inclusive, às vezes, com taxas diferenciadas para financiamentos, empréstimos, esse tipo de coisa. Fora que vai te permitir também tratar com agentes públicos em alguns estados que exigem um programa de compliance. Tá? Então, acho que Perfeito. basicamente é isso. Bem superficialmente é isso, né? Bem, exatamente, A exatamente. dúvida, conforme o pessoal for tendo dúvida, eles vão deixando aqui, aí no final a gente responde, aí a gente aprofunda um ponto ou outro, tá? Então, agora E, que você já abordou o que é compliance, eu separei aqui alguns itens do impacto do compliance no departamento pessoal ou recursos humanos, depende muito da empresa. Tem empresa que considera RH os dois setores, tem empresa que considera DP e RH, mas aqui exatamente. vamos falar por um todo. Coloquei aqui alguns itens que eu acho que são os mais importantes que o compliance ajuda a empresa, né? Que eu senti no departamento pessoal antes de ter um compliance e depois que eu tive um compliance, qual foi a força, né? O que mudou com o compliance, tá? O primeiro ponto, contratação de pessoas íntegras, tá? Então, o compliance ele ajuda muito o setor de recursos humanos, né, no recrutamento e seleção, a você conseguir contratar uma pessoa íntegra, né? É mais válido você contratar uma pessoa íntegra e depois você treinar ela para ela ter a parte profissional, para a parte comportamental, né, do que você contratar uma pessoa que é muito boa, mas não tem a integridade, né? Então, Caráter não se ensina, a parte técnica sim. exato, exato. Parte técnica é treinável, agora o caráter não tem como. Então, o compliance ajuda demais, né, o setor de recursos humanos na parte de recrutamento e seleção com relação a isso, tá? Ajuda também bastante referente à fiscalização do cumprimento das normas, né? É interessante que todas as empresas tenham normas bem claras referente a todos os procedimentos e fiscalize essas normas. E aí o compliance vai estar aí também para ajudar o departamento pessoal referente a essa fiscalização, tá? É mais um apoio que o departamento pessoal, os recursos humanos têm, né? Adota também o código de conduta, né? Então, o compliance também ajuda ao RH a adotar um código de conduta que consiga fornecer para as pessoas informações do que ela pode e do que ela não pode fazer no ambiente de trabalho, tá? Então, isso é muito importante também. Fazer auditorias também é um outro ponto bem importante, né? É interessante, além de você fiscalizar no dia a dia, você fazer auditorias periódicas, né? E aí o compliance também vai te ajudar referente a alguns pontos específicos de, pô, será que isso aqui pode? Será É, que isso aqui não pode? Pô, Spilka, eu vi um negócio aqui que tá meio estranho, cara. Você consegue me ajudar a identificar o que é isso? Né? Você consegue fazer um estudo aqui junto comigo para a gente ver se aqui tem realmente algum desvio, alguma fraude, alguma coisa, né? Até porque muitas vezes a gente vai fazer pode acontecer do DP ou do RH fazer uma auditoria e pegar um desvio ou pegar alguma coisa exatamente. estranha num cargo de direção ou num cargo de gerência, né? Então você tendo um compliance, você ganha força com relação a isso, entendeu? Agora você sozinho, de repente, aquela pessoa ali vai meio que te intimidar
e você vai acabar deixando aquilo passar, entendeu? Então, o compliance ele também te ajuda muito referente a isso, ele te dá força, tá? Um outro ponto, treinar pessoal, né? O treinamento de pessoal com relação às normas e com relação às condutas. O compliance ele tem um plano de treinamento, né, Spilka? Depois até tu pode falar um pouquinho melhor, Uhum. que ele vem explicando para as pessoas o que pode e o que não pode, com relação a presente, tem política de anticorrupção, política de pessoas expostas, né, ao ente público. Então, tem uma Exatamente. série de políticas que o Spilka vai poder explicar daqui a pouquinho, que o compliance entra, né, até ajudando o departamento pessoal em alguns pontos para treinar o pessoal referente a isso, né? Um O outro ponto departamento pessoal ajuda o compliance verificando se está ocorrendo na ponta também, né? sim, sim. Acaba sendo os olhos do compliance na ponta. Esse é um ponto bem importante que eu vou falar daqui a pouquinho. Exatamente. Um outro ponto interessante é referente aos acessos restritos, né? Perfeito. O setor de pessoal ele tem que ter um acesso que seja bem restrito, até porque a gente tem informações que são críticas, né? Informações que são bem peculiar ao setor. A gente não pode deixar essa informação sair daquele meio ali de departamento pessoal e recursos humanos. A gente tem informações confidenciais. A gente conversa sobre coisas confidenciais, sobre reajuste, sobre demissões, sobre admissões, sobre muitos pontos que não podem fugir. Então é interessante que o departamento pessoal e recursos humanos fique num lugar isolado por conta disso, tá? E aí entra também o arquivo de pessoal, que vem todos os documentos, entra também os sistemas que têm acesso a todas as informações dos funcionários, pastas nas redes e por aí vai, acessos por um todo, tá? E por último, o Spilka já deu até uma cola. É interessante também você ter o compliance e o departamento pessoal bem alinhado para ajudar a solucionar as denúncias, né? Muitas das vezes o compliance recebe uma denúncia, mas ele vai precisar investigar aquela denúncia. E para ele conseguir investigar aquela denúncia, ele vai precisar do departamento pessoal, ele vai precisar de informações do funcionário, né? De repente, espelhos de ponto para saber se o funcionário está trabalhando sábado, Exatamente. domingo, né? E aí tu pode dar mais alguns exemplos aí, ô Spilka, e se aprofundar um pouquinho nisso, já que você já estava puxando aí um pouquinho. Eu vou voltar, Alex, vou até falar algumas coisas, até porque eu Show. vou até adiantar um pouquinho que eu li aqui umas perguntas, como que você ajuda o DPRH na contratação de pessoas íntegras. Por exemplo, verificação de background. Isso é uma coisa que o compliance faz. Se poderia chamar de due diligence de Due pessoas, principalmente em cargos onde existe uma exposição maior ao risco. A risco de corrupção, de fraude, a risco de assédio, de trabalho escravo. Você faz algumas verificações, inclusive com funcionários terceirizados, né? Você tem que fazer isso em alguns casos. Então, esse eu acho que é o principal ponto em relação à contratação de pessoas, né? Íntegras. Perfeito. Fiscalização de cumprimento de normas é o dia a dia de compliance, não só de compliance, como também da auditoria, né? Aí a gente vai Uhum. falar mais à frente, compliance e auditoria estão muito ligados, né? Então eles estão sempre, existe uma parceria bastante forte, depende muito da estrutura das empresas, né? Então, Perfeito. mas na minha empresa é uma parceria bastante forte, tá? A gente chama de compliance check, verificações de compliance, mas existe também pontos de compliance que são verificados durante as auditorias internas, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Treinamentos, a gente faz treinamento de todas as políticas e normas. Aí você mencionou algumas. Política de brinde, hospitalidades e presentes é uma das prioritárias. Do código de Padrão. conduta, que é o pilar central de um programa de compliance, né? Ele que vai ditar todos os comportamentos esperados, o que você pode e não pode, né? Então, código de ética, código de conduta, pode ser chamado de uma forma ou de outra, não tem problema. Isso é o pilar central. Então, além do políticas e brindes, geralmente a gente tem empresas que têm muita interação com entes públicos, vão ter uma de relacionamento com agentes públicos, que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter registro, documentação dessas interações, com terceiros também, né, para você garantir que está sendo respeitado, né, todo mundo respeita os direitos da Declaração Universal de Direitos Humanos, né, então a gente tem que garantir isso, então isso está previsto nas políticas. Aí a gente vai ter política de compliance especificamente, política anti-suborno, anticorrupção,
política de prevenção de assédio, esse tipo de coisa, né? Então tem Show vários. de Aí bola. vai depender de cada empresa, de cada estrutura e qual é o escopo da área de compliance, que algumas empresas têm um escopo mais abrangente. Por exemplo, na minha empresa, eu não sou o responsável pelo compliance trabalhista. A gente apoia, mas Uhum. principalmente com a parte de investigação, digamos assim. Mas não somos nós os responsáveis por isso, né? O compliance trabalhista literalmente é DP com jurídico, né? Que são os responsáveis. Então, assim, Verdade. depende da estrutura. Você pode ter uma estrutura específica para trabalhista. Como você poderia ter, também não é o caso lá na empresa, eu não tenho nenhuma expertise para isso, um compliance ambiental, né? Se você não tiver uma área de meio ambiente qualificada, você poderia ter uma área de compliance ambiental também. Isso vai depender. Como a gente falou, compliance é cumprir. Então, tudo que eu tiver regras, procedimentos, regulamentos, eu poderia criar uma área de compliance específica, tá? Por O conta disso geral, também, por conta disso a importância também do compliance DP, né? Porque tudo que você falou, o DP tem. exatamente, A gente exatamente tem uma isso. mistura disso tudo aí que você falou. Exatamente. Eu acho que o ponto mais importante do compliance é que ele traz mais uma camada de segurança para a empresa, né? O compliance ele apoia todos os setores da empresa, conforme o Lucas já falou, e ele traz mais uma camada de segurança, né? Além de tu ter o responsável pelo setor, você tem o compliance, né? O compliance ele apoia muito as áreas e auxilia muito as áreas a conseguirem cumprir todas as normas legais, né? Perfeito. E uma das coisas também legais do compliance é que ele vem a proibir, né, de alguma forma, práticas ilícitas como desvios, fraudes, lavagem de dinheiro. Então, ele age nesses pontos específicos que hoje, infelizmente, no Brasil a gente vê que é bem complicado, né? São os pontos principais Exatamente. aí que a gente vê os nossos representantes na mídia cada vez mais, né? Exatamente, cara. E assim, esses pontos são exatamente. Não é que o compliance vai impedir que aconteçam, mas o compliance vai tentar mitigar, reduzir a ocorrência e, no caso de que ocorra, tentar você descobrir o mais rápido possível para sanar esse problema. Tá? Esse é o Perfeito. papel do compliance. É impossível você impedir que ocorra, tá? Só para deixar isso claro. Porque penso que tem compliance, então não vai Não vai acontecer nada de acontecer, não. errado. Lógico que vai. Só que o Então, compliance vai pegar, tratar e evitar, dificultar ainda mais que isso aconteça. perfeito. A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, né, como a Petrobras e outras empresas aí que eu acho que já deixa claro isso, né? Bom, Se Stuka, eu quiser, vou a gente começar pode a falar fazer. do que está Daqui a acontecendo no pouco, estado daqui a do pouco, Rio. Depois. daqui a pouco. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu recebi dos meus seguidores que eu quero te passar agora para você responder. E aí o pessoal, meu povo, vai deixando as perguntas aqui. Estou vendo que já está chegando algumas. Que aí quando eu acabar essas perguntas aqui que eu recebi, eu vou começar a ler essas perguntas aí, tá? As perguntas aqui do chat. Bom, vamos Perfeito. lá, Spilka. Peguei uma colinha aqui porque são muitas perguntas. A primeira pergunta: todas as empresas têm que ter o compliance? Existe alguma exigência legal? Vamos lá. Exigência legal que a empresa tenha que ter compliance? Não. Ok, Existem algumas exigências legais em determinados estados para que a empresa possa celebrar contratos com a administração pública, tá? Eu acho que hoje no Brasil são 6 ou 7 estados, eu agora não lembro de cabeça, tá? perfeito. Agora, ter que ter, não. Agora, hoje em dia, uma empresa de determinado porte, eu diria que empresas de médio e grande porte, não terem um programa de compliance, você pode até não ter uma área específica, mas você tem que ter um programa. Isso vai impactar bastante nela em financiamento, empréstimos, esse tipo de coisa, tá? Para As você. empresas, as empresas têm capital aberto, todas têm Não, que ter capital aberto tem que um. ter, porque senão, Tem que se ter, tiver tem que ter. lá fora, então, Os se tiver investidores nos não vão. Estados Unidos, é exigência da FCPA. Perfeito. Bom, vamos aqui para a próxima pergunta. Uma pessoa que foi acusada no compliance, como ela pode se defender? Vamos lá, toda denúncia, né, quando a pessoa é acusada de alguma coisa, existe uma investigação. O que geralmente ocorre? Você faz várias entrevistas, investigação documental, em alguns casos, investigações presenciais.
Mas toda denúncia, no final, que envolve uma pessoa contra uma pessoa específica, vai ter uma entrevista comprovatória com essa pessoa depois que a área de compliance investigou e fez a aferição de todas as evidências possíveis, tá? E é nesse momento que Perfeito. essa pessoa vai poder se defender, Perfeito. tá? Então Então existe todo um mundo tem canal essa de. possibilidade. Entendi. Perfeito. Então existe um canal de denúncias, né, dentro da empresa, onde as pessoas vão conseguir é, enviar as denúncias por lá. O compliance vai receber isso, vai investigar, e aí Uhum, depois que ele investigar, ele vai chamar a pessoa para perfeito. dar, dar a oportunidade dela se defender, né, O com canal de relação àquelas denúncia acusações. se não o principal, um dos principais pilares do programa de compliance, tá? Programa de compliance sem canal de denúncia não existe. Perfeito. Vamos aqui para a próxima pergunta. Perguntou aqui como é feita uma denúncia para o compliance. Então, vamos É, lá. A denúncia você pode fazer. Desculpa, Alex, você quer não, complementar? só isso. Pode concluir. Vamos lá. Existem os canais de denúncia. Aí, dependendo da empresa, você vai ter. Geralmente são telefone, e-mail e portal. Tá? São os três meios. Estou pensando aqui. Existem algumas empresas que trabalham ainda com caixa postal, tá? Mas hoje em dia já é mais raro. A nossa empresa trabalha, tá? Fora do Brasil, eles têm caixa postal ainda. Aqui no Brasil, no nosso caso, a gente trabalha com e-mail e telefone. Como que você garante que a denúncia vai ser feita e que não vai ter nenhuma retaliação? Todas as denúncias podem ser feitas de forma anônima. Por exemplo, se você ligar para o telefone, quem atende não é uma pessoa da própria empresa que vai poder reconhecer voz, esse tipo de coisa. É uma empresa terceirizada que passa para a gente a informação por escrito. Isso é uma forma de garantir que você pode fazer a denúncia anônima e não vai sofrer retaliações. Por e-mail, por exemplo, você cria um e-mail qualquer, em qualquer servidor, né, Gmail, Hotmail, seja lá qual for, e manda um e-mail aleatório. Você não vai mandar do seu pessoal, senão você está se identificando. É proibido se identificar? Claro que não, você pode se identificar à vontade, tá? E aí, porque e você pode, isso está garantido, é um dos pontos principais do código de ética e do código de conduta, né, código de ética, é que a área de compliance ela não vai divulgar essas informações, tá? Então isso é uma coisa que está garantida por política, tá? Perfeito. Então, mesmo que se a pessoa colocar no e-mail dela, o compliance vai receber isso. E Vai. é interessante, acredito até para o compliance receber uma denúncia com um e-mail ou com algum telefone de contato da pessoa, até para tirar dúvida, né? Porque deve vir muita denúncia Exatamente. que O que que vocês não acontece? precisam. Em muitos casos, com a denúncia anônima, a gente bota no canal, existe uma forma de você, mesmo por telefone ou por e-mail, o e-mail você manda para o e-mail da pessoa. Então, o que a gente indica? Sempre mantém acesso àquele e-mail. E quando você faz por telefone, você recebe um protocolo, né? Isso eu estou falando a experiência da minha empresa. Atual, perfeito. Mas geralmente é assim, tá? Com aquele protocolo, a pessoa pode ligar de novo e pedir para ver o acompanhamento, se a denúncia andou ou não. Se o compliance, quem está investigando, tiver alguma dúvida, precisar de uma informação adicional, ele solicita quando a pessoa liga, o atendente vai solicitar essa informação adicional, tá? Então, mesmo anonimamente, você pode ser questionado. Se você deixar um telefone, deixar um e-mail de contato, facilita. Mas muita gente tem receio de retaliação. Então, até não tem problema algum se fazer as denúncias de forma anônima, tá? Não impede Perfeito. nada. Vamos aqui para as próximas perguntas, que eu estou vendo que está chegando Claro. pergunta para caramba. É, ok. Quais são os principais pilares do compliance? Eu acho que você já acabou respondendo essa pergunta. Não falei tudo. Quer Posso, complementar? posso Perfeito. complementar aqui rapidinho. Pode Hoje em falar. dia existem 6 elementos e tem gente que fala em 9 pilares, né? Aí eu vou falar só dos pilares. O primeiro é o suporte da alta administração. Sem ter suporte da alta administração, não acontece. Agora, suporte da alta administração não quer dizer que a área de compliance, o setor de compliance vai reportar para a alta administração. Em empresas que existe o conselho de administração, geralmente, para garantir a independência e autonomia, o compliance reporta para o conselho de administração, tá? Quando não existe, ele pode responder direto para o presidente, pode responder para uma área de governança corporativa que responde direto para o presidente, tá? Então, assim, ela tem que ter, a área de compliance só funciona com autonomia, mas com suporte da alta administração. Além disso, você Perfeito. tem que ter mapeamento de riscos, né?
Compliance vive de risco. A gente vai definir due diligence, que é outro pilar, com base no risco, né, a exposição ao risco, esse tipo de coisa. O que a gente já falou, que é o código de conduta e as políticas, né, de compliance, que a gente já explicou o porquê. Controles internos, né? Eu mapeei todos os riscos que eu tenho. Quais são os controles que eu tenho que implementar para garantir que eu estou no nível de risco que a minha empresa está de acordo, né? Porque o apetite a risco vai endereçar isso também, tá? O outro é treinamento e comunicação, que é o que garante o aculturamento né, de, da ética, né, dentro da empresa, do comportamento ético, né? O canal de denúncia, que é super importante, sem o canal de denúncia não existe programa de compliance. As investigações internas, que são aquilo que a gente está falando, que você pode chamar de compliance check, pode chamar de auditoria de compliance, investigações efetivamente do canal de denúncia, tá? E a due diligence, que é claro, né? A due diligence, que é aquela verificação que a gente faz das pessoas, de fornecedores, para você vai fazer um check do background dessa pessoa, se ele já teve problemas de corrupção, fraude no passado, como ele tratou isso tudo é verificado durante a due diligence. E o último é auditoria e monitoramento, que o ideal é você ter um monitoramento contínuo, que hoje, dependendo das empresas, às vezes é um pouco complicado, depende do ferramental também. Mas o ideal é você ter monitoramento contínuo. Perfeito. Beleza? Tem uma outra pergunta aqui que eu recebi, diferença entre compliance e governança corporativa. Vamos lá. Minha experiência e de como funciona, tá? A governança corporativa, ela é a estratégia de como você vai garantir a transparência, a ética, né? Você tem várias ações. Para mim, o compliance pode estar inserido dentro da governança corporativa. Muitas empresas têm dentro da área de governança corporativa, tem o compliance, a auditoria, a área de controles internos e o normativo que é quem vai definir as normas, políticas, garantir que elas estão de acordo com as legislações, quem vai redigir essas políticas, tá? Então, se normalmente está ali dentro, o compliance faz parte da governança corporativa, eles estão muito alinhados. Só que a governança corporativa pode ter uma abrangência um pouco maior. Tá? Perfeito. Acho que é basicamente isso. Bom, acho que as perguntas que eu tenho aqui da irregularidade, que garante, né, irregularidade a gente já falou, que ela não garante, mas é mais uma camada de segurança. Eu recebi só mais a última aqui que eu tenho aqui, ô Spilka, diretores denunciados, como o compliance age nesses casos? Vamos lá. Por isso que o compliance tem que ter uma autonomia, né, uma independência, que é para ela poder, a área de compliance poder investigar qualquer nível hierárquico da empresa. Quando você tem um conselho de administração, o compliance pode investigar, ele tem autonomia e reporta para o conselho, né? Ele tem autonomia para investigar até o presidente da empresa. Então isso daí é através dessa forma. Quando não existe isso, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, ela é uma multinacional, ela tem a sede fora do Brasil. Quando é um nível de diretor direto, que reporta direto para o presidente, a gente faz uma investigação prévia e manda para a sede. E a sede vai conduzir porque eles têm mais autonomia, mais independência. Tá? Entendi. Quando não tem isso, é um nível de diretoria que é abaixo, não é reporta direto para o presidente, no caso é o CEO América Latina, né? Eu tenho autonomia para fazer investigação própria, porque eu não reporto para nenhum desses. Então não existe o conflito de interesse, que é a principal preocupação. Tá? Por exemplo, uma denúncia eu vou corar sobre o meu chefe, não dá, né? É complicado. A autonomia é primordial para o compliance, né? Para que ele consiga ser efetivo dentro de uma empresa. Exatamente. Bom, agora eu vou pegar aqui as perguntas. O Thiago mandou aqui a pergunta. E a LGPD? Vamos lá. LGPD é uma discussão, cara. Tem gente que entende que LGPD tem conflito de interesse com a área de compliance. Eu até hoje não entendi essa lógica. Tá? Para mim, LGPD é só mais um item para você botar dentro do compliance. Mas pode ficar dentro do compliance? Não pode. Pode ficar com jurídico? Pode. Pode ficar com uma área específica onde você vai criar o DPO, né, o Data Protection Officer, integrado, com uma área específica para atender as regulamentações, as exigências da LGPD? Pode.
Isso é uma escolha da empresa, tá? Mas muitas empresas estão botando o LGPD, o DPO junto com o Compliance Officer e outras estão botando dentro do jurídico. Então a maioria está fazendo dessa forma, tá? Entendi. Poderia ser no DP, se parar para pensar. Poderia. Dados pessoais Poderia. estão diretamente relacionados. Isso é uma opção Poderia. da empresa, tá? E aí tem essa discussão. A gente estava até conversando, né, Alex, para de repente fazer uma outra sobre o assunto, né? Aí LGPD, botando incluindo o mais. Thiago aí. Exatamente, exatamente. A gente já Mas a fez uma live LGPD tá aqui aí, né? de. É, a gente já fez aqui uma live sobre LGPD. Caso vocês queiram que a gente faça outra agora com Spiuca também, a gente pode chamar a Renata também, que tem uma experiência boa também com relação a isso. Uhum. Deixem aqui nos comentários. Por favor, faz aí, hashtag LGPD. Coloca aí que a gente vai saber que vocês querem. Eu só tô lendo um É, no aguardo aqui, que eu não eu entendi tô, muito bem o que é. eu tô lá em cima que eu tô vendo as Tá. perguntas. O pessoal veio mandando pergunta. Você viu uma pergunta aqui da Isabelle. O compliance trabalha com a auditoria ou é como se fosse uma conferência antes da auditoria? Vamos lá, a auditoria interna, né, que eu entendo que ela está perguntando. A gente trabalha em parceria total, tá? A auditoria interna e compliance, eles têm a parte de verificação de auditoria, por assim dizer, é a mesma coisa, só que geralmente se vê em itens diferentes, tá? A auditoria geralmente é focada no financeiro, no contábil, e o compliance é para outros, são controles de desvio, controles de código de ética, de treinamento, são controles diferentes que são verificados, mas a gente trabalha em parceria, né? Eu trabalho Perfeito. muito junto com a área de auditoria interna, inclusive segregando algumas coisas que o compliance faz diretamente, a verificação, e outras que a gente pede que nas auditorias sejam verificadas. Com isso, a gente consegue aumentar a amplitude das checagens das auditorias que a gente faz. Perfeito. Tá? Luiz mandou uma pergunta aqui. Como avaliar a integridade e caráter do candidato? Então foi aquilo que a gente falou, Acho né? que a gente já falou, a A gente gente já já. falou lá que é através da verificação de background do candidato, históricos criminais, ferramentas que você busca por pessoas para ver se ele já teve algum processo por corrupção, esse tipo de coisa, se ele já foi preso, né? E verificação se ele já trabalhou ou já empregou alguém com trabalho análogo à escravidão, né? Aí você tem várias bases de dados aí que você pode consultar. Fora isso, existe ainda análise de comportamental durante a entrevista, né? Mas Comportamental aí, também. exatamente. É. Vamos focar aqui nas perguntas. Tem mais. Só pelo fato da empresa ter uma política de compliance, eu acho que inibe a ação de pessoas mais intencionadas. Sim, né? Mais uma camada de segurança, conforme a O gente já nível, tinha é, falado. só um comentário sobre esse comentário. Pode Para falar. quem tem receio, na hora que você tem uma política e está sendo divulgado, sim, você inibe essas pessoas que têm receio. Para as pessoas que não têm receio, cara, que já têm caráter ruim mesmo, não vai adiantar, mas sim, já diminui. Diminui bastante. O compliance tem ação conjunta com a LGPD. Deixa eu ver. Spilka, acho que a tua. Acho que tá caindo aí, o Spilka. Tá travado. Ué, Calma peraí, aí. Tá voltou? travado. Calma. A tua imagem tá travada. Fala aí Vocês pra ver estão se me eu. ouvindo? Ah, tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Tá. A LGPD tem sinergia total com a área de compliance, minha opinião, tá? Tem gente que acha que tem conflito de interesse. Eu até hoje não consegui enxergar esse conflito de interesse. Então, acho que sim, pode ter uma parceria grande, independente se a LGPD vai ficar sob responsabilidade do compliance ou o Data Protection Officer vai ser fora do compliance, isso tanto faz. Mas eu acho que vão trabalhar de formas em parceria o tempo todo, tá? São mais critérios que Parceria você com tem que verificar. certeza. Exatamente. Não tem como. Parceria Como com. quem trabalhar com LGPD vai ter que ter parceria com RH e DP. Não tem como não Uhum. ter, né? Não tem como. São os setores mais afetados. Não tem Exatamente. como fugir. É, Pessoal, se vocês quiserem uma próxima live sobre LGPD, deixa aqui nos comentários, hashtag LGPD, tá? Para a gente saber
e aí a gente marca para fazer uma outra live sobre LGPD. Quem avalia que a empresa tem um programa de compliance implementado satisfatoriamente? Vamos lá. Quem tem um programa de compliance avalia o programa de compliance de fornecedores e parceiros. Isso é a due diligence, tá? É uma parte da due diligence. Quando eu vou vou entrar com um cliente novo, provavelmente esse cliente ou um parceiro vai me pedir para preencher um formulário, ele vai passar as informações em algumas bases de dados, ele vai, aí se pegar algum caso, vamos lá, minha empresa, tem casos fora, no Brasil a gente nunca teve problema de relacionados à corrupção, cartel, esse tipo de coisa. Já teve fora do Brasil. A gente presta serviço para a Petrobras. A Petrobras me pergunta como foi tratado aquele caso. Eu respondo o formulário deles de compliance, a due diligence deles, e eles me perguntam qual foi a tratativa dada para esse caso que apareceu na mídia no dia tal. Que ele pega na base deles, aparece, vê que aquilo aconteceu e a gente responde como foi tratado. Isso vai dar uma nota. Eles vão dar uma nota para a nossa tratativa, para a nossa estrutura. E ali ele pergunta quais são as políticas, qual é a estrutura que existe, qual é a garantia, como é que funciona o canal de denúncia, qual é a estrutura. Isso tudo ele vai avaliar para dar a nota lá se é verde, amarelo ou vermelho, tá? Se É para por se cor, forne- então, né? Eles têm lá umas classificações que eu diria, eu não sei, não lembro mais se são cores, mas acho que são. Verde eu tá ok, você tá beleza. O amarelo você tem alguns vai ter uma revisão da verificação daqui a 6 meses. E o vermelho você não pode fornecer, tá? Perfeito. Teu Inclusive áudio tá ele pode. ficando, às vezes, um pouquinho ruim, mas eu tô conseguindo ouvir aqui. Acho que nem vale a pena a gente mexer nisso, até porque o conteúdo tá tão bacana aqui que acho que a gente nem deve se estressar com isso. Bom, vamos lá. Tem muita gente colocando aqui hashtag LGPD, pô, que legal. É, Pode até criar um e-mail anônimo só para fazer a denúncia, acompanhar e depois excluir, né? Sim. Sim, pode. Na verdade, se você quer fazer uma denúncia anônima por e-mail, essa é a indicação. Cria um e-mail qualquer, mantenha a senha, o acesso a ele até a denúncia ser apurada. Todo mundo que faz denúncia recebe a resposta por e-mail, né? Vai receber no e-mail dizendo que a denúncia foi encerrada. E qual o motivo? Se foi dada como procedente, parcialmente procedente, improcedente, se era fora de escopo, acontece também, tá? Uhum. Se for por telefone, tem um protocolo que Se tu ele liga, ligar no coloca o protocolo, vai receber a protocolo mesma. e recebe a atualização, né? Isso, Perfeito. exatamente. Recebi uma outra dúvida aqui. A quem podemos direcionar uma denúncia em desfavor do compliance? Em desfavor do compliance, aí você vai, por exemplo, no nosso caso, você vai direcionar diretamente para o presidente, para o CEO. É quem Entendi. está acima do compliance, entendeu? Quem pode apurar. Entendi. Sinceramente, se isso Mas aconteceu, o compliance está é muito isso que eu mal, tô cara. pensando. Porque senão o Se o compliance não está compliance. adequado. Exatamente. Aí faz a Aí o denúncia negócio mesmo. tá Se o feio. compliance. Exatamente, faz mesmo. Aí é complicado. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Hashtag LGPD, já é LGPD. Pede para falar um pouco aqui sobre a ISO anticorrupção, o Spiuca. Ah, ISO a 37001, né? A gente Isso. foi certificado recentemente. Na verdade, todas as ISOs elas têm exigências similares, tá? Só que focadas em cada um dos seus assuntos, claro. Né? A estrutura é a mesma. Então, por exemplo, a ISO 37001 exige um mapeamento ela é específica para antissuborno. Então tem que ter um mapeamento das áreas dos processos de maior risco de suborno. Eu tenho que ter um mapeamento das pessoas que estão expostas ao maior risco de suborno, né? Lembrando que suborno não é só eu pagando os outros, eu posso estar recebendo também. Eu posso estar sendo subornado, né? É como se fosse a corrupção ativa e passiva, tá? Parceiro. Então, por exemplo, lá na empresa, e que eu acho que a maioria das empresas que são áreas-chave que vão ter risco elevado para suborno. DP, porque está exposto o tempo todo à fiscalização trabalhista, né, do Ministério do Trabalho e tudo mais. Compras, porque pode estar sendo subornado para botar Contrato. alguém ganhando. Comercial, que pode estar subornando para ganhar um contrato. O jurídico, que está sempre pode estar querendo pagar para ter o resultado de um processo favorável, né?
O, se você pegar as áreas financeiras, né, onde sai o dinheiro, e todo o nível de diretoria, tá? Por quê? Diretoria é quem controla a entrada e saída de dinheiro e é quem tem poder alto de representação da empresa. Em alguns casos, empresas que têm também, que vão estar expostas à parte de meio ambiente, a área de meio ambiente pode também estar exposta, porque ela vai ter muita licença ambiental que ela vai ter que tirar, ela pode estar querendo pagar, né, para botar, para poder Para receber sair isso, mais rápido. sair mais rápido, para não ter que cumprir algum requisito, né, esse tipo de coisa. Aí vai variar de empresa para empresa, tá? Eu dei só alguns exemplos aqui. Tá? Então, esse é o Ah, primeiro item que a ISO 37001 exige. E com isso perfeito. você vai basear todo o resto, né? Aí você tem que ter documentação de tudo. Aí são vários quesitos, gente, mas são os Aí a quesitos gente pode padrão para abordar e as ISOs, ficar aqui a noite exatamente. toda. E aí eu não sei de cabeça. Eu teria que pegar aqui a ISO e olhando são 10 itens, mais ou menos, que a gente tem que olhar os quesitos de cada um dos itens. Recebi Operação, mais planejamento. recebi mais uma pergunta aqui. O compliance faz due diligence de todos os clientes e fornecedores? Depende. Você pode fazer de todos ou você pode fazer só de algumas categorias. Isso vai depender da empresa, vai depender do risco. De novo, você tem que voltar ao risco. Geralmente não, tá? Você geralmente faz de algumas categorias onde tem um risco mais elevado para fornecedores. Cliente, você geralmente não faz uma. Para parceiros você faz due diligence, cliente nem sempre, tá? Mas parceiros sim, porque se você vai montar um consórcio, uma joint venture, uma SPE, cara, vocês vão trabalhar juntos. Então você tem que saber como se comporta aquele parceiro, se ele tem algum histórico de corrupção, né, de fraude, esse tipo de coisa, tá? Então assim, Nesse, nesse são caso todos. entra, só para incluir, aí, desculpa te cortar. Claro. Nesse caso entra subempreiteiras, no caso de uma construtora. Vamos lá. Subcontratadas, que você diz, né? Isso, Subempreiteira. é, Eu isso. terceirizei, ele vai terceirizar parte do serviço. Perfeito. O Isso. ideal é que se aquele serviço tem um risco elevado, é que se faça do diligence do subcontratado também. Nem sempre se faz isso, tá? Porque tem gente que entende, eu fiz a do diligence do fornecedor, do meu terceiro, e ele tem que garantir que vai ser tudo cumprido. Até porque ele assina no contrato, e é uma coisa que compliance coloca, todo contrato tem lá as cláusulas de compliance, onde ele se compromete a seguir todas as políticas de compliance da empresa, né? E garantir que todos os subcontratados deles vão seguir também. Perfeito. É, Bom, acho que por enquanto, acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas, tanto as que eu recebi no Instagram, como todas as que mandaram aqui. Se eu tiver esquecido de alguma, por favor, coloque aí de novo a pergunta, que a gente volta nela e responde, tá? Mas eu acho que eu consegui pegar todas aqui. Ô, Spilka, como ainda falta aí uns 12 minutos mais ou menos, vamos parar aqui um minutinho aqui para fazer uma cara aqui para o pessoal tirar print da tela, né? Peço que todo mundo tire print da tela aí, compartilhe e marca a gente lá que a gente vai repostar, tá? É uma maneira aí de divulgar o canal, divulgar esse conteúdo, vai ajudar a gente demais, Legal. tá? Então faz uma cara bonita aí, Fio. Cara, bonito tá difícil, cara. Mas vamos lá. Vamos lá, para 5 segundos. Congelou. Beleza, foi. Quem tirou, tirou. Quem tirou, depois trava aí, tira. Bom, como aí, por enquanto a gente não tem dúvidas, eu acho que a gente pode dar alguns exemplos aí de alguns casos que a gente teve no nosso país, né, que quase não tem casos de empresas, né, que são corruptas ou de representantes também que Eu passam acho que a por. gente pode falar preocupações hoje, foge um pouquinho do departamento pessoal, tá, Alex? Mas assim, hoje preocupações que compliance tem na Covid, né? Nessa Uhum, pandemia que a gente está vendo, inclusive, casos aí no estado do Rio, né? Como você está num estado de emergência, você libera compras emergenciais, elas são justificadas. Como você não vai ter, como você não vai ter concorrência, né, na compra emergencial, que você tem que comprar rápido e tudo mais, tem que se ter um cuidado de registrar por quê, para onde está indo.
deixar isso bem claro, bem registrado, bem transparente esse processo, porque quando você não tem concorrência, aumenta a chance de corrupção. Ah, eu vou contratar do fornecedor X porque ele vai me dar 10% do contrato. Entendeu? E aí você tem um compliance lá mais em cima da área de compras, no caso desse. Outro Uhum. cuidado que a gente tem que ter, registro, due diligence, aí obviamente em compra você vai ter que fazer due diligence desses fornecedores que você está fazendo contratação emergencial. Doações para entidades públicas. É um cuidado que a gente tem que ter. Tem que estar tudo registrado, documentado, com contratos de doação, para onde vai, o que, que é, para você não ter o desvio da sua doação e para ela não ser usada de forma política, tá? Então a gente tem esse cuidado. Geralmente a gente vai para, se eu vou doar para uma prefeitura, eu faço uma verificação de background daquela prefeitura, ver se ela tem histórico de corrupção, alguma coisa do gênero, se tem na área de saúde histórico de corrupção, e também faz uma verificação do fornecedor que a gente está comprando o equipamento, o EPI, para ver se ele também não tem envolvimento em algum caso no passado, tá? Então a gente tem que ter Uhum. esses cuidados em relação à Covid, É porque tá? tá tudo sendo feito às pressas, né? E aí estão perdendo Exatamente. cuidado, né? Achou um fornecedor, ele cobra 10 vezes, ok, mas ele vai entregar amanhã, então vamos fechar com esse fornecedor e pronto. É interessante falar Exatamente. também das três propostas, né, o Spilka? É interessante ter Então, mas pelo aí, menos, né? sim, aí deixa de ser. Você pode ter uma contratação. Isso é uma coisa bem lembrada. A contratação emergencial não necessariamente vai ser não concorrencial. Eu posso fazer uma contratação emergencial com 3 propostas, 5 propostas, só que eu vou acelerar ela ao máximo e não vou ter tantas rodadas de negociação. Por exemplo, mas eu vou ter a concorrência sim. Se tiver o mundo ideal, tá? Esse é o Uhum. ideal, porque pelo menos você tem um comparativo, se você conseguir colocar. Cuidado para não ter aquelas empresas de fachada. Aí voltando ao caso do estado do Rio, né? Onde fizeram uma concorrência fake onde o cara, olha que interessante, álcool gel, coisa mais básica que todo mundo comprou. Compraram a R$ 130, a melhor proposta era 87, se eu não me engano. E isso tá, sabe qual foi a justificativa dada? Prazo de entrega. Por quê? As outras foram 5 empresas, se eu não me engano, na concorrência. 4 disseram que o prazo que eles queriam era impossível de entregar todo o lote. Tá? Detalhe, era álcool gel para as escolas que estão fechadas. Pequeno detalhe. Meu Deus do céu. Aí uma empresa disse que entregava. A empresa não entregou, até agora não terminou de entregar, não tem o lote para entregar tudo e as escolas continuam fechadas. Então, assim, você vê como é que Absurdo. você, numa contratação emergencial dessa, você pode usar de vários artifícios para cometer um ato de corrupção, para fraudar uma licitação, né? O caso dos respiradores também do estado do Rio, que foram comprados, foram entregues com defeito, claro que isso foi golpe, né, gente? Tanto que está tendo aí, se eu não me engano, foi hoje ou foi ontem? Foi hoje, né? Não, foi ontem. Foi ontem, ontem. Exatamente, que foram investigar o Polícia Federal tá. governador, exatamente, né? Ordem de busca e apreensão. Isso tudo está relacionado com a pandemia? Tá. Não quer dizer que todos vão ser errados, né? Vão cometer atos lesivos ao ente público, mas sim, são riscos maiores. A gente tem que se resguardar disso. Perfeito. Tá? Chegou uma pergunta aqui, ô Spilka. A gente tem aí mais 7 minutos de live, tá? Então, se tiver Tá. pergunta, aproveitem. Olha essa. Recebi uma aqui. Compliance normalmente tem recebido denúncias dessa matéria? Covid. Ah, Eu acho Covid. que eu vi. A gente ia falar de Covid antes. A gente tem relação de fraude, até que não, tá? A gente tem, não denúncia, a gente tem recebido bastante demanda de doações, tá? E a minha empresa não tem ela não tem como política fazer doação, tá? Mas nesse caso a gente está abrindo exceções, está fazendo as aprovações necessárias. O comitê de compliance tem que aprovar 100% das doações, tá? Então isso tudo está sendo feito. Quanto à denúncia, uma coisa que é interessante, que cresceu, são denúncias relacionadas à Covid, e denúncia de assédio moral. Caraca. Por quê? A nossa empresa é serviço essencial, então todo mundo está trabalhando. E tem muito trabalhador que está entendendo que ele não deveria trabalhar. E aí, vamos lá, né? A empresa é de construção.
A gente sabe que em obra o nível de cobrança é um pouco diferenciado. Então, sim, tá, aumentou um pouco a denúncia de assédio moral em relação a isso. As demandas estão sendo erradas? Ou a pessoa tem que trabalhar? Tem que trabalhar. É serviço essencial. Agora, a forma como isso está sendo solicitado e cobrado, quando as pessoas questionam, é que é um grande problema. Então, sim, a gente teve denúncias relacionadas à Covid nesse aspecto. Graças a Deus, em relação à fraude, corrupção, não. Tá? Perfeito. Vou responder mais uma aqui, eu tenho uma para te fazer também. O Carlos mandou aqui. É, de quem é a responsabilidade da irregularidade de uma subcontratada atuando nas dependências da contratante? Depende. Vamos lá. De forma geral, a subcontratada, é a responsabilidade da contratada. Tá? Só que existe uma coisa. No nosso caso, tá? A gente tem que dar um aval para subcontratar. Então a gente tem que dar o ok na subcontratada. Então, contratualmente, a responsabilidade é do terceiro, né? Digamos assim, não é da empresa. Mas só que a empresa responde junto, dependendo do ato que ela fizer. Até porque se você for um ato de corrupção, pagar propina, esse tipo de coisa, todo mundo concorre nessa denúncia. Tá? Todo mundo concorre nesse. Não interessa se é para cima, para baixo, se eu sou fornecedor, se eu sou cliente. Se alguém no meu meio fizer um ato de corrupção, alguma fraude, a gente responde junto. Então, assim, não adianta, você pode ter lá que o cara se compromete no contrato, depois você vai processar ele e tentar obter todos os prejuízos de volta. Mas você responde em conjunto. Tá? Contratualmente, a responsabilidade é do terceiro contratado, mas na prática você vai responder junto. Perfeito. Uma última pergunta aqui, faltam 3 minutos. Nem sei Uhum. se tu vai conseguir responder. Uma das coisas que eu vejo bastante também é vocês recebendo denúncias que não são ligadas ao compliance. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de quais denúncias têm que ser feita pelo canal do compliance e quais não deve utilizar o canal lá para isso. Porque tem Então, muito desabafo também, né? tem. Não, desabafo tem, faz parte. A gente só tem que saber filtrar isso um pouquinho. Por exemplo, a gente tem denúncias de atraso. Atraso não é negar reembolso de despesa. Pô, tem um processo que demora um pouquinho mesmo para reembolsar. Tem. Em alguns casos acontece isso. Aí a pessoa faz uma denúncia. Isso não é escopo de compliance, porque isso não é descumprimento de regra, não tá sendo, não é corrupção, não é fraude, não é nada disso. Isso não é escopo de compliance, mas a gente direciona. Tudo que vai para o canal de compliance é direcionado para as respectivas áreas. A gente só encerra algumas denúncias como fora de escopo. Mas a gente direciona e sempre bota a resposta como foi direcionado. Tá? Os principais focos que a gente tem de denúncia que são para o canal de compliance é corrupção, fraude. Aí, corrupção a gente pode botar lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, que no nosso caso, como é empresa de capital fechado, é menos problemático. Quando é capital aberto, é um ponto que a gente tem que ter bastante cuidado. E assédio moral e sexual, tá? Esses são os focos principais do canal de compliance na minha empresa. Isso vai depender da amplitude do programa de compliance, tá? Poderia ter trabalhista, esse tipo de coisa, que a gente recebe bastante também, e a gente atua junto com o jurídico e com vocês, do DP. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas aqui. O pessoal colocou muito hashtag LGPD, então a gente vai ter que fazer uma outra live sobre isso. Vamos ver se a gente consegue fazer no YouTube, né? Porque lá não tem esse limite de 1 hora, até para a gente conseguir bater um papo legal. E LGPD é um negócio complexo, né? Ainda não tem agência, Exato. não tem... A gente fez uma live lá e foi bem complexo mesmo. Mas é legal, esses assuntos assim eu gosto, até porque são assuntos que vai esbarrar no departamento pessoal e em outros setores também, mas Exatamente. principalmente no departamento pessoal. Então eu gosto de trazer aqui para o canal, né? Eu gosto de trazer LGPD, eu gosto de trazer compliance, eu gosto de trazer assuntos diversos que complementam o DP, né? Que impactam o DP no dia a dia, até para as pessoas saberem como agir, como utilizar essas ferramentas, esses setores, entendeu? Então eu acho de suma importância. Piuca, só te agradecer aqui rapidinho, porque já começou a contagem aqui. Obrigadão pela live, sensacional. Acredito que todas as pessoas tenham gostado.
E já vamos marcar a próxima, né? Beleza. Obrigado pela oportunidade aí, cara. Valeu. Pessoal que está Obrigado a todo participando aí, mundo. obrigado também. Mandaram muitas perguntas. Espero que E a gente tenha conseguido agregar sigam aí. lá no canal, gente. Siga os dois.